dentro de uma equipe de saúde existem várias pessoas e várias equipes são muito importantes, assim, uma delas é a fonoaudióloga, que trabalha com a questão da voz, mas não só da voz, aqui no caso que a gente vai conversar, inclusive com relação à deglutição, a capacidade, né, de deglutir alimentos, da comunicação, a reabilitação depois de um acidente vascular, por exemplo. Então a gente vai falar com a Cristiane, que é uma colega que trabalhou comigo no hospital e que é fonoaudióloga e, além de tudo, tem essa especialização na área de reabilitação, né, depois de incidentes, com relação à voz e à capacidade de deglutição, de alimentação, né, a reabilitação da fala depois de um acidente. Tudo bom, Cris? Tudo, obrigada pelo convite, doutora. Imagina, Cris. Conte um pouco, em termos gerais, assim, qual é o trabalho da fonoaudióloga, né, antes da tua área de especialização, porque as pessoas às vezes se confundem um pouco, né? Com certeza. Na verdade, até me perguntam muito, o que você faz no hospital, né? Mas a fonoaudiologia é uma área que atua na prevenção, promoção de saúde, avaliação, diagnóstico e terapia das alterações da comunicação, e a gente vai falar de linguagem, né, como um todo, aspectos de fala, audição, voz e funções orofaciais, que inclui a deglutição. A deglutição. Então é uma especialidade dentro da saúde que ela é muito ampla, né? A gente lida com o paciente em todas as idades, desde a hora que ele nasce até a senescência e o fim da vida, né? No hospital especificamente, a gente lida com as alterações de comunicação, né? Então isso inclui fala, voz, né, injúrias cerebrais ou por conta de uma intubação mesmo. E as disfunções de deglutição e mastigação, né? Que é o paciente que está com dificuldade para engolir depois de uma intubação ou de uma traqueostomia, né? Então é uma área mais específica. Sim, que daí é uma mesma especialidade dentro da fono, Exatamente. né? Mas na verdade está contando que vem desde talvez o processo de aprendizagem numa criança com limitações, né? Na comunicação, na linguagem, na audição, né? Isso, na comunicação, na linguagem oral ou escrita, né? Nas questões sensoriais da criança, né? Até em crianças com seletividade alimentar. Então, assim, é bem amplo, né? Eu mesmo já precisei da fonoaudiologia para os meus 2 filhos. Então, a gente é um trabalho muito bonito, eu sou suspeita, né? De falar sobre isso, mas enfim, né? Na questão do aprendizado, ela é uma área que é, vamos dizer, aliada ali das escolas, por exemplo? Sim. No que diz respeito à promoção de saúde, a fonoaudiologia educacional, ela trabalha junto com pais e educadores, professores, na orientação do desenvolvimento da linguagem, né? Então, assim, lá no hospital, por exemplo, onde a gente tem a maternidade, eu dou aula no curso de gestante. E ali, antes da criança nascer, eu já oriento os pais com relação aos fatores, né, que podem potencializar ou que é importante eles fazerem para estimular a linguagem e a fala dessa criança. Então começa aí, antes do bebê nascer, né? E nessa especialidade da fonoaudiologia educacional, nas escolas, junto aos pais, a gente trabalha muito isso com os professores, né? Então, o que fazer, né, para essas crianças desenvolverem bem a sua linguagem e como detectar distúrbios de linguagem oral e escrita de forma precoce. É isso que eu ia perguntar, se também tem uma ação da fonoaudióloga nos problemas de aprendizagem, por exemplo, né? Sim, com certeza. Tanto na escrita quanto na fala, né? Exatamente, e às vezes o problema é até anterior, né? Como, por exemplo, uma questão auditiva, né? Então, uma criança que tem ou uma perda auditiva que ainda está, né, assim, não está sendo muito detectável, não é uma coisa gritante, mas ao mesmo tempo ela conversa, ela interage, ela, né, já tem ali uma fala,
ou uma alteração de processamento auditivo central. Né? Então a coisa ela até acontece antes da questão da fala e da escrita propriamente dita. Sim, sim. E esse normalmente é identificado mais pelos professores, né, nos aprendizagens e tudo, né? Os professores, eles são, assim, grandes aliados nessa identificação, né? Mas a gente trabalha muito também com os otorrinos, por exemplo, com os pais, para eles também estarem atentos. Sim, né? A identificação precoce, né? Exatamente. Os pediatras, então, também são, né? Também. Mas, por exemplo, as alterações de processamento auditivo central, elas são muito sutis, né? Às vezes a criança está no 6º ano do ensino fundamental e ela tem uma dificuldade de aprendizagem. É uma criança que não decolou ali na interpretação do texto, ela tem dificuldade para fazer prova, né? E, quer dizer, ela está no 6º ano, ela está com 12 anos, né? Ela já percorreu um caminho de dificuldades e ela tem uma alteração que é muito sutil, né? E isso faz toda a diferença, né? Porque é uma criança que não consegue estar num ambiente ruidoso, não tem essa questão da audição seletiva. Eu, por exemplo, nunca tive problema nenhum. E outro dia eu fui submetida, eu estava fazendo um curso de pós-graduação e eu fui submetida a testes de processamento auditivo central. Eu comecei super bem, tirando 10 em tudo. E no decorrer da avaliação, os testes vão mudando e eles vão ficando mais complexos. E eu percebi que eu tenho uma alteração de processamento. Porque aquela coisa assim, um estímulo aqui, né? Essa coisa de você ter que escolher e ter 2 estímulos auditivos diferentes. Né? Então é uma coisa muito sutil. Às vezes até assim, para você alcançar notas musicais, você fala, nossa, não consigo. Você tá cantando uma música, não tô conseguindo, sabe, identificar é coisa bem sutil. Sim, então é coisa que exige mesmo investigação. Exige. De algum atraso de aprendizado que às vezes não é percebido. Tem que avaliar, né? Alterações de processamento. Porque para mim é muito comum a gente avaliar isso numa criança com suspeita de autismo, por exemplo. Sim. Exatamente pela hipersensibilidade sonora, dificuldade de ambiente ruidoso, tudo, né? É um dos aspectos que não exclui, mas pode ser parte do diagnóstico, né? Com certeza. Mas assim, de uma maneira geral, nunca foi algo que eu tinha pensado, por exemplo, em fazer um direcionamento, por exemplo, com crianças com dificuldade de aprendizado ou adolescentes, né, um pouco maiores, com alguma dificuldade pontual de aprendizado, né? Exatamente. E faz toda a diferença. Faz muita diferença, com né? certeza. Agora a gente está falando no caso de adultos, nos casos que você tem acompanhado e é a tua especialidade, né? Como que funciona a fonoterapia de reabilitação? A fono de reabilitação, ela também engloba várias etapas, né? Da vida, né? Da pessoa. O trabalho precisa ser sistemático, né? Então eu sempre falo com o paciente, não é da noite para o dia. Quando a gente está reabilitando cérebro, não é da noite para o dia. A gente trabalha com os conceitos de plasticidade neuronal, né? E o cérebro tem um tempo. E cada ser, cada pessoa tem o seu tempo, né? Eu já estou há 23 anos, praticamente, lidando com pacientes neurológicos, nas áreas da fala, mais especificamente da fala e da deglutição, e para mim é uma satisfação muito grande estar nessa área. A gente consegue coisas com o paciente que para outras pessoas podem ser pequenas, mas que para o paciente é gigante, né? Então, por exemplo, você trazer o prazer alimentar para esse paciente, com que ele consiga comer, sentar na mesa com os familiares agora nessa época do ano, né? Todos eles têm uma expectativa com relação à ceia de Natal. Então eu sempre falo assim, em novembro eu já começo com esse discurso, vamos fazer o exercício, porque a ceia de Natal tá chegando, tem que comer o peru, tem que comer a farofa, que são alimentos difíceis, de né, de deglutir.
Então a gente traz o paciente para o social, né? A gente tira o paciente do isolamento. Sim. Quando ele volta a comer e quando ele volta a falar. Né? Então é uma área muito bonita, não é fácil. Sim. Né? A gente lida com perdas e ganhos, né? Mas o paciente, com certeza, ele é beneficiado. Você nota também esse tipo de paciente, um processo também emocional que envolve a recuperação? Com certeza, na grande maioria das vezes, para não dizer que 100%, eles precisam do suporte psicológico, ou do psiquiatra ou do psicólogo, né? Porque eles, primeiramente, têm aquela perda funcional, então eles têm o momento do luto, eles têm o momento de se sentir diferente, incapaz, né? Eles precisam lidar com isso e precisam estar motivados também para a reabilitação, né? Não é só a fonoaudiologia que atua com esse paciente. A gente tem a fisioterapia, a gente tem a terapia ocupacional. Então, quer dizer, é uma gama de profissionais que estão ali para poder trazer qualidade de vida para o paciente. E ele precisa de motivação, né? A gente encontra nessa questão, né, assim, psicológica do paciente, a gente encontra algumas barreiras. Né? Às vezes o paciente melhora e ele entra num platô terapêutico, ou seja, ele estagna. Né? Aí a gente precisa trabalhar de novo essa motivação. Por quê? Porque são reabilitações longas. Né? Um paciente dificilmente ele vai estar dependendo, claro, do tamanho da lesão, do tipo da lesão, mas dificilmente ele vai estar reabilitado em 6 meses. Então ele precisa estar motivado para percorrer esse caminho. Eu lembrei de um caso que eu tive de uma adulta que não teve nenhuma lesão neurológica, mas ela teve um engasgo uma vez, numa refeição. É muito comum. E ela depois passou a ter dificuldade de comer, assim, de almoçar, e sempre ter muito medo para se alimentar novamente. Existe algum trabalho que a fono também possa... Porque, obviamente, ela vai precisar de um trabalho psicológico muito grande, a gente já inseriu ela para esse cuidado. Mas existe também a possibilidade de uma ajuda da fonoterapia? Com certeza, com certeza. Eu tenho recebido vários casos no consultório. Tanto casos de refluxo, então o paciente ele se alimenta, ele reflui no meio da noite, ele acorda desesperado, engasgado, e aí ele não quer comer, né? Tanto em casos como esse, que é um engasgo aleatório, isolado, e que o paciente fica em pânico, né? Porque a sensação de engasgar, né? A gente às vezes engasga toma líquido rápido, a gente já fica, né? Mas a primeira coisa, importante, primeiro passar por uma avaliação fonoaudiológica, porque a gente precisa descartar algumas doenças, né? Que esse paciente pode estar sendo acometido, como por exemplo, doenças neuromusculares, como esclerose lateral amiotrófica, enfim. Então a gente precisa descartar. Então vai para a fono, passa por uma avaliação e aí a fonoaudióloga vai trabalhar essa questão alimentar com o paciente no sentido de explicar o mecanismo de deglutição, orientar quanto aos cuidados na hora de comer. Então, assim, não dá para comer vendo televisão ou conversando. Muita gente hoje em dia come trabalhando, né? No celular. No celular, no computador, né? Fazendo as coisas. E assim, chega uma fase da vida que as coisas, elas deixam de ser tão automáticas. Né? Vamos dizer aí, após os 60 anos, as coisas já não são tão automáticas mais. Então, isso é mais frequente de acontecer. Então a fono vai trazer essa segurança, orientando se é que não existe nada de patológico, né? De orientando, explicando o mecanismo, vamos mudando os hábitos alimentares muitas vezes. Para os pacientes que têm refluxo, por exemplo, a gente trabalha com mudança de hábito alimentar, né? Para diminuir, mesmo com o tratamento médico, com a medicação, para diminuir os efeitos. Né? Então tem muita coisa que pode ser feita. Tem tipo de alimento que piora, né? Esse refluxo, né? Com certeza. Consumido à noite. À noite, em grande quantidade. O tipo de alimentação. Alimenta e vai deitar, não precisa ficar um tempo, né?
Recentemente eu tive um paciente, eu já até consegui, com 3 meses a gente conseguiu a alta dele. Ele tinha engasgos terríveis à noite e acordava desesperado. Assim, ele corria para o hospital para poder ser acudido, chegava lá, os médicos do pronto-socorro não sabiam o que fazer, né? E aí eu fui trabalhando com ele essa questão alimentar, fui trabalhando um pouco de mobilidade de laringe, porque a laringe, né, assim, também tinha uma rouquidão associada por conta da agressão do refluxo. Então tudo a gente foi trabalhando e ele foi melhorando, que ele nunca mais teve. Olha só. Então é muito legal assim, esse trabalho. Dicas assim que você acha que é importante deixar, né, para as pessoas, tanto com relação ao cuidado com voz, né? Tem muita gente que não tem esse cuidado, né? Que você acha que são importantes. E com relação a essa questão, né, do hábito alimentar mais adequado para evitar problemas dessa natureza, né? O que você acha? Bom, com relação à voz, a gente tem 2 tipos de orientação. Uma para aquele profissional que depende da voz, né? Que são os profissionais da voz. Aquele profissional que ele depende da sua voz para exercer as atividades profissionais, né? Então, esse profissional, ele precisa ter um cuidado maior com a voz. Hidratação, álcool, cigarro, ambiente ruidoso, né? Estar atento às tensões corporais ao longo do dia, né? Então, se é um operador de telemarketing que fica ali no computador, ele vai ter uma tensão maior de cintura escapular. Precisa ter esta atenção. Hidratação o tempo inteiro, né? Principalmente se é um ambiente com ar-condicionado, por exemplo. E procurar um profissional, seja fonoaudiólogo ou otorrino, sempre que tiver uma alteração. E tão logo tiver essa alteração. Não deixar aquilo, né, passar por muito tempo. Porque tudo é mais fácil de resolver no começo, né? Com relação à alimentação, então, independente da idade, é aquilo que a gente estava falando, a gente precisa ter a atenção naquilo que a gente está fazendo. Hoje em dia a vida da gente é uma loucura, né? A gente faz várias coisas ao mesmo tempo, a gente dirige olhando o celular, a gente come olhando o celular, a gente está comendo e está pensando em milhões de outras coisas que tem para fazer no dia. Então, o momento da alimentação, ele precisa ser um momento sagrado, né? Um momento de atenção plena mesmo, né? Para a gente saborear a comida, para a gente entender, né, para os nossos órgãos sensoriais entenderem o que está vindo, o que está colocando na boca. É um pastoso, é uma comida, é um alimento que esfarinha, é uma coisa mais fibrosa como uma picanha. Então a gente precisa desse momento, assim, que é um momento de parar no dia e ter uma relação de prazer com a alimentação. Comer devagar, colocar pequenas quantidades na boca, mastigar bem, é muito importante. Né? Se as pessoas, muita gente às vezes não tem uma condição dentária muito boa, precisa recuperar essa condição dentária, né? Então precisa mastigar, é a mastigação que traz a saciedade, né? Então muitas vezes essa coisa de comer muito e comer rápido é porque a gente não mastiga, né? Sim. Então, esse momento, que o momento da alimentação seja um momento sagrado. Né, de atenção mesmo, para a gente ter esse prazer e evitar que ocorram os engasgos. Sim. Que as pessoas hoje em dia não degustam mais o alimento, né? Comprando necessidade engolem sem mastigar. De comer para não passar mal, de não ter se alimentado, mas não para poder se alimentar, escolher o que vai comer, né? Sentir o sabor da comida, né? A gente perdeu isso, né? Eu acho que ao longo do tempo, né? Que antes não tinha, né? Essa correria toda. E mesmo com o tempo as pessoas não almoçam mais juntas, né? Então cada um almoça num canto para usar um aparelho, né? Então também perde um pouco a relação, né? Com o alimento, né? O ato, né, de sentar à mesa e se alimentar, na nossa cultura ainda é um momento de socialização, né? Então por isso que a gente
eu, por exemplo, tenho uma angústia de devolver esse paciente para a sociedade, é devolvê-lo para a mesa. Sim. Né, assim, para ele sentar na mesa com os familiares e fazer uma refeição completa, né? Então, isso faz parte da nossa cultura, a gente não pode perder. Sim. Certo. Cris, como as pessoas te encontram, né? Que tenham interesse de fazer uma avaliação, né? Que queiram fazer um tratamento de reabilitação, onde que eles te encontram hoje em dia? Olha, eu tenho meu Instagram, né? Que pode me mandar mensagem, eu tô ali ligada. Tem também o celular, o meu Instagram é Fonocris Mesquita. Aí, meu celular é 996177779. O DDD é 12. Certo. Muito obrigada, Cris. Obrigada a você.